Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem desde o nosso último encontro, desde a última nosso último Evangelho no Lar. Então, dando aqui sequência a essa nossa playlist, nós vamos fazer hoje mais uma vez o Evangelho no Lar. Lembrando que essa é uma proposição feita pelo Allan Kardec e tem o objetivo claro, obviamente, de colaborar com as consciências que passam pela nossa casa, que estão orbitando a nossa psicosfera, né? Ou seja, aquelas consciências que estão próximas de algum jeito, seja porque foram trazidas pelos bons amigos espirituais, seja porque nos acompanharam em algum lugar que a gente foi durante o dia, e isso é uma coisa corriqueira e normal. Então ter a oportunidade de fazer uma prece em algum momento do seu dia com a finalidade de exteriorizar essa sua energia, né? Exteriorizar essa energia anímica, que é uma energia típica do nosso corpo humano, né? É muito bom, porque isso na verdade ajuda a gente ficar um pouco mais sutil, mais leve, e naturalmente essa sensação de fazer algo pelo próximo também nos dá uma certa sensação de felicidade, de recompensa em algum grau. Bom, como essa é uma proposição do Allan Kardec, naturalmente a gente segue o padrão da prece proposta por ele, e nesse caso a gente usa os livros da órbita, vamos chamar assim, do kardecismo. Então a gente usa, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de usar também, estou usando nessa playlist esse livrinho aqui, que é de uma psicografia da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, um espírito que se apresenta simplesmente como Jacó e que tem umas tiradas muito boas. E normalmente também eu faço uma leitura desse livro aqui, que é Sri Prem Baba, Mensagens de Amor e Autoconhecimento, que é muito importante também para ajudar a gente a refletir sobre a nossa condição da semana, do dia, enfim. E é de certa maneira um presentinho para a gente levar para a semana, né, para refletir sobre como tem sido a nossa vida, o que é necessário que a gente desenvolva, né, esse tipo de coisa. Bom, a importância do Evangelho no Lar é sempre a gente criar um lugarzinho na nossa casa, né, e na nossa vida, para a gente fazer pequenas reflexões. E o objetivo inicial desse canal era justamente porque eu, na maioria das vezes, fazia prece sozinho, e às vezes não achava uma companhia, não tinha uma companhia para fazer prece, né? E em função disso eu resolvi criar isso. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante, né, que é um vídeo Estude Comigo. Então a pessoa liga lá a câmera e fica estudando. É muito... Eu falei, pô, por que não fazer um parecido com isso, só que de prece, na verdade? Enfim, a internet ainda bem vem possibilitar a gente fazer esse tipo de coisa, e que bom que a gente tem a oportunidade de ter esses recursos para executar esse tipo de atividade. Como vocês bem sabem, eu sempre faço a proposição de uma respiração, e essa respiração tem o objetivo de dilatar a nossa aura. Então a gente vai começar a respirar agora, e naturalmente a gente vai entrar no estado de relaxamento maior, e com esse estado de relaxamento instalado, vamos chamar assim, naturalmente a gente começa a dilatar a nossa aura, e nessa condição a gente fica mais aberto para as intuições que podem chegar dos bons amigos espirituais. Outro aviso também importante é que essa música que vocês estão ouvindo, ela não tem direitos autorais, e ela pode ser baixada no site da Pixabay, se você quiser naturalmente incentivar o produtor da música e baixar para fazer sua prece e usar na sua casa. A respiração que a gente faz é sempre assim: a gente inspira em 2 momentos, tá? Então a gente inspira a primeira vez,
segura um pouco e depois solta lentamente. Aqui eu solto com X ou com S justamente para ficar bem marcadinho, né? Para que as pessoas entendam exatamente o que eu estou fazendo, como que é essa respiração. Outro aviso importante é que a gente sempre faz uma prece pública, né? Escolhendo um alvo que seja um alvo público, ou seja, uma coisa que seja de interesse comum, vamos chamar assim. A gente coloca isso como um alvo mental na primeira prece e logo em seguida a gente faz uma prece por nós mesmos, pelos nossos parentes, tá bom? Quem já vem seguindo o canal aqui há algum tempo sabe disso. E é importante eu informar, pelo menos por um tempo, até que as pessoas se habituem. E depois a gente vai mudando isso normalmente, né? Com o decorrer dos vídeos. Naturalmente você pode abrir a boca de sono, isso faz parte, né? Alguns espiritualistas costumam dizer que quando a gente começa a abrir a boca de sono, naturalmente a gente está perdendo energia, né? Ou seja, está doando energia, né? Então é importante a gente também prestar atenção nesses, como é que eu vou dizer, nesses sinais, né? Eu só estou colocando a música aqui de novo, só um segundinho.
ligar aqui de novo a musiquinha. Vamos respirando aí enquanto eu resolvo isso que deu um probleminha aqui. Estranho. A internet deu uma caidinha exatamente agora. Enfim, não tem problema, daqui a pouco a gente vai sem música mesmo, né? Não tem problema. Daqui a pouco eu restabeleço isso. Mas, então, vamos evocar agora então os nossos bons amigos da boa espiritualidade, para que nós possamos então sem internet, mas tudo bem. Agora nós teremos música. Só um segundinho. Ver como que é a vida, né, gente? Então, nós evocamos agora os bons amigos da boa espiritualidade para que estejam conosco nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos, insuflando boas ideias, e que nós possamos ter boas leituras nos livros de hoje, para que elas estejam conectadas e possam fazer o maior sentido possível para as mentes que se unem nessa prece. Agradecemos a presença dos bons espíritos e também pedimos para que nos protejam e que permitam que outras consciências possam ouvir os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, que estejamos plenos de felicidade e de realização nesse momento, para que as nossas energias sejam as melhores possível. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade permaneça à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenha paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa? Um patrão que não conheço e nem estimo, quanto mais tarde melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o salário da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que estiver blasfemando contra Deus, derramando o sangue dos seus irmãos, lançando em desarmonia as famílias, arruinando os homens de boa fé, abusando da inocência, e que tiver praticado todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, reaprendendo o quanto estiveres mais disposto. Virás até mim e abrirei um vasto campo, e poderás trabalhar em qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastas. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para sua vinha sem que quisesses entrar? E chegado o momento de receber o salário, empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para nós a eternidade. Aqui eu acho importante fazer um parêntese, porque essa leitura sempre me preocupou bastante a respeito da culpa que ela transfere para o iniciado na espiritualidade, porque no meu modo de entender, culpa não é legal. E se normalmente você está a fim de dar alguns passos no caminho da evolução espiritual, não é com a carga da culpa que isso vai te ajudar. De certa maneira, o espiritismo ele tem um pé muito forte nas religiões judaico-cristãs, e elas naturalmente trabalha muito a culpa, né? O tempo inteiro. Culpa, pecado, esse tipo de coisa. E tudo bem, só que se a gente consegue filtrar um pouco melhor essa leitura, a gente perceber que, por exemplo, se a gente circunscrever essa leitura no espaço de uma vida apenas, você vai olhar assim: nossa, sei lá, tô com X anos, né, sei lá, 35 anos, tô com 50 anos, tô com 70 anos e nunca fiz nada pelo próximo, só pensei em mim mesmo. Nossa, como eu sou um trabalhador de última hora, né? Ou
como sou um trabalhador de má vontade, enfim, né? Se você levar essa leitura ao pé da letra. Mas é óbvio que a gente tem que entender, quer dizer, a gente poderia entender, né? Eu não gosto desse termo, a gente tem que entender, né? A gente poderia entender que se a gente se circunscrever à existência da nossa consciência, a gente pode perceber que talvez essa nossa vida inteira seja apenas um lapso de tempo, um pequeno momento na nossa evolução. E o fato talvez de a gente vir para cá talvez tenha sido com o compromisso de justamente aprender algo. Então quando você olha para você, né, com essa bondade e sem essa culpa, ou seja, tá tudo bem, eu estou no lugar certo, na hora certa, e não fazer espiritualidade também, de certa maneira, está dentro do pacote, porque isso faz parte do meu aprendizado. Então, cedo ou tarde, de algum jeito, você poderá ter atitudes espirituais, independentemente se você frequenta algum credo ou não. A espiritualidade, ela não tem que ter um credo, ela não tem que ter um símbolo, um signo, não é isso. Mas sim, eu acho que é quando você começa a agir pelo bem de todos, ao bem do próximo, né? Quando você começa a exteriorizar a energia, ou seja, você começa a usar esse dom, que é o teu dom energético, para transferir para outra pessoa um favor, que seja, entendeu? Um favor energético, o que eu quero dizer, isso é espiritual. Porque de certa maneira você está inferindo, você está transferindo também para o outro alguma energia, algum gesto, alguma coisa que de certa maneira fará bem para o outro, né? Então isso também é espiritual. Isso é, acho que espiritualidade é isso, independente do credo que você siga. Então você pode ser de qualquer religião, de qualquer credo, não tem problema nenhum, né? Mas eu particularmente já refleti um pouco sobre essa leitura em outras ocasiões e realmente eu não gosto desse tom de que às vezes a gente não consegue fazer em função das nossas dificuldades ordinárias, né? Na acepção da palavra, que é o que? Essas dificuldades do dia a dia, de você ter que trabalhar, de você ter que pagar, de você ter responsabilidade aqui, ali e tal. É lógico que você deveria ter uma preocupação de fazer algo pelo outro, mas isso não tem que ser uma obrigação, entende? Isso não tem que estar carregado de culpa, porque senão isso não te ajuda, isso só te prejudica. E eu falo de você ter uma preocupação com o outro, não é pelo outro não, é por você mesmo. Porque como eu digo, quando você faz uma coisa pelo outro, quem recebe a paga na verdade é você. Você é o maior beneficiado quando você faz algo pelo outro. Agora, é importante que você faça algo pelo outro sem se prejudicar, sem deixar de cuidar da sua vida. Então, assim, beleza, eu fiz algo por mim primeiro, cuidei de mim, amei a mim mesmo, sim. Depois, se você tiver a possibilidade, faça algo pelo próximo, né? Faça algo pelo outro, que isso sim vai, de fato, voltar para você, porque você está usando a sua hora de maneira positiva, né? Que é o quê? Oferecendo algo de seu, eu gosto dessa expressão, algo de seu para o outro, né? E hoje, um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estava me concentrando e aí eu pensei em fazer uma prece pelas crianças do Brasil. Eu não sei por que veio essa intuição, mas enfim, né? É uma escolha pública e eu acho que... E vou fazer uma sugestão: se você tiver uma criança em casa, não reze agora pela sua criança. Reze pela criança do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente. Depois você pede pela sua, tá bom? A gente vai fazer um Pai Nosso então agora, pedindo essa bênção para as crianças do Brasil. Pense nas crianças menos assistidas. E eu não estou dizendo necessariamente das mais pobres, mas crianças que às vezes têm um pai ausente, uma mãe ausente, uma criança que tem dificuldades físicas, uma criança que tem, não
desafios, né, para vencer, crianças que estão desamparadas, crianças em abrigos, né? Vamos pedir pelas crianças, porque, enfim, estou com vontade de fazer isso. Então junte-se a nós nessa prece, nesse Pai Nosso. Então a gente começa a imaginar uma fumaça branca saindo do nosso corpo. Se a gente espalma as mãos bem abertas, a gente consegue, algumas pessoas conseguem sentir essa energia saindo das palmas das mãos e indo em direção a essa criança que você mentalizou. Então pensamento é energia e vontade, a vontade direciona essa energia. Então vamos pensar nessas crianças e vamos fazer um Pai Nosso em uníssono para essas consciências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Bons amigos, pedimos humildemente que vós, com o vosso saber, possam direcionar essas energias para que elas possam amparar os nossos irmãos, consciências ainda que acabaram de entrar no plano terreno, que vão enfrentar os seus desafios, tentando compreender sua missão, desenvolvendo suas capacidades físicas e especialmente as mentais, que eles possam se sentir acolhidos, amparados, cuidados, protegidos, e jamais tenham que sentir sede ou fome. Que Jesus abençoe a todas as crianças do Brasil. Que assim seja, graças a Deus. E aqui agora eu vou abrir esse livrinho do Jacó, pai do Espírito Jacó. E aqui a frase é a seguinte: vê o irmãozinho pedindo esmola, irmã? Sei que o teu coração sofre desejando senti-lo. Já imaginaste como Jesus fica triste quando, indiferentes, viramos as costas para alguém que nos estende as mãos pedindo? E eu vou ler mais uma frase que é a seguinte: olha, cada coração que canta a melodia da paz forma ao seu redor uma bandeira de esperança. Então que a gente possa também agradecer pelas oportunidades que a gente tem, né? Porque se você está aqui, por exemplo, assistindo essa prece, você já refletiu que você tem acesso à internet, um computador, uma casa. Então vamos ser gratos também por isso, né? Isso de certa maneira é mérito seu, é verdade, mas é uma bênção também nas nossas vidas, não é? Então que os bons amigos possam nos ajudar. E nesse momento, aproveitando esse embalo, esse ensejo,
que a gente possa agradecer também isso na prece que nós conferimos a nós mesmos e aos nossos parentes. Então, que os bons amigos da boa espiritualidade possam olhar por nós também, ajudando-nos a encontrar o caminho do equilíbrio entre conseguir o necessário e o supérfluo, entre gastar horas comigo mesmo e horas com o meu próximo. Eu posso encontrar o equilíbrio da calma e da paciência em detrimento da desavença e da ofensa. Que sejamos gratos pelo alimento e pelo dia que temos, ainda que estejamos enfrentando alguma dificuldade, algum desafio físico. Porque esse momento na encarnação é um momento maravilhoso para a evolução da nossa consciência. É uma oportunidade inimaginável de compreensão de quem somos. Então nós pedimos aos bons amigos que nos ajudem a ter um pouco mais de consciência sobre a condição que ocupamos nesse momento. Que os bons espíritos possam nos ajudar, sempre estando do nosso lado, insuflando em nós bons pensamentos, boas intuições. Que nós possamos estar de coração aberto para receber as dificuldades do dia e sim, ressignificá-las, transformando a nossa existência numa prece de louvor e bondade, porque essa é a verdadeira vitória. As maiores vitórias não têm testemunhas. Quando vencemos a nós mesmos, é que encontramos os céus. Portanto, pedimos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bons amigos, pedimos humildemente e também agradecemos a oportunidade de estarmos vivos. Que assim seja.
fragrâncias do divino. Estamos aqui para nos alinharmos com o Dharma, o propósito da alma. Esse alinhamento nos leva a manifestar a fragrância do divino que nos habita. O nosso mais profundo eu se manifesta. Alinhar-se com o Dharma significa mover-se em direção ao propósito maior, compreendendo que isso envolve também a aceitação do karma. Dharma e karma andam juntos, por isso, se você está sempre brigando com as situações que a vida lhe traz, esse alinhamento não é possível. Então é isso. Nós precisamos estar sempre abertos às situações, entendendo que os desafios do dia, eles têm um objetivo natural de nos desafiar, logicamente, né? Para que a gente possa suplantar esses desafios, que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, a nossa paciência, entender por que a gente fica com raiva, entender por que a gente fica decepcionado, por que a gente fica frustrado, que são coisas completamente diferentes, né? Frustração e decepção, né? Então, todas essas coisas, eu tenho uma coisa que eu gosto de pensar, que é sempre assim: se você for analisar, na maioria das vezes a nossa vida, a gente vibrando no nosso dia a dia, a gente acaba sendo arrastado pela vida para uma determinada situação onde a gente vai passar por um desafio qualquer. Se você não aprende nada com essa situação, o que acontece é que depois de um tempo vem uma situação com outro contexto completamente diferente. Só que quando você vai analisar a raiz, você vai ver que é exatamente pelo mesmo motivo que você está passando aquilo. Isso demorou um tempão para perceber. E é um desafio terrível, um desafio grande você ter que assumir que às vezes você passa por uma situação e não aprende nada, e não desenvolve nada. E aí vem a vida e te apresenta de novo aquela situação. De uma maneira diferente, completamente diferente. Você fala assim, mas não tem nada a ver. Aí você vai ver, tem a ver. Porque você não mudou sua vibração. Porque se a gente for pensar em termos vibracionais, em termos de energia, se um desafio que você enfrenta na tua vida não serve para você modular, ou seja, colocar uma outra frequência na tua vibração, você vai continuar na mesma frequência e naturalmente você vai acabar atraindo aquela situação de novo. Entende? Porque você precisa aprender. E quando você não aprende, quando você não tira o melhor da situação enfrentada, a chance de você se encontrar nessa situação de novo, numa situação parecida de novo, é muito grande. Então, você pode fazer uma autoanálise aí a respeito da sua vida e começar a perceber que quando é que as lições se repetem na sua vida, porque alguma coisa você não aprendeu, alguma coisa você não mudou. Né? Então, de certa maneira, eu acho que essas 3 leituras de hoje têm uma egrégora muito positiva a respeito do serviço em prol do outro, né? Pela evolução, pela autoconstrução e construção de um mundo melhor. Então, que isso sirva de reflexão para a semana e que a gente possa fazer o melhor que a gente consegue, com muita bonomia em relação a nós mesmos,
porque a exemplo da leitura de hoje e da tese desse vídeo, que a culpa não nos ajuda. A gente não tem que ficar se culpando, a gente não tem que se maltratar se culpando. A gente tem que seguir adiante, a gente tem que olhar para frente, ver o que é melhor que a gente pode tirar de uma situação sem prejudicar ninguém e seguir adiante, nos respeitando, nos amando e, se possível, amar ao próximo. Esse é o nosso desafio. Então, obrigado pela presença de vocês e a gente se vê no próximo Evangelho no Lar. Muito obrigado, gente. Valeu.